Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas e novas oportunidades. Mas, antes de mergulharmos nessa incrível aventura, quero pedir para você se inscrever no canal, para acompanhar cada momento emocionante dessa jornada rumo ao sucesso e não perder nadinha. Você é especial nesse canal, então deixe seu comentário e seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Na empresa, o jovem Lin está sendo despedido. Nosso protagonista encara a gerente Lili, que parece impaciente. Lin, irritado, argumenta que não fez nada de errado e não entende o motivo da demissão. Lili, impiedosa, joga uma caixa com as coisas de Lin no chão, ordenando que ele saia imediatamente. Perplexo, Lin resmunga sobre a injustiça do mundo, lamentando que só porque não conseguiu presentear os líderes, está sendo mandado embora. Com sua caixa em mãos, ele sai da empresa, refletindo sobre a situação. Enquanto caminha, seu telefone toca. É sua namorada. Lin atende já reclamando do ocorrido, mas antes de concluir, a moça do outro lado da linha exclama que quer terminar a relação. Ela diz que ele não precisa ir à festa de aniversário dela e que não deve ligar para ela nunca mais. Lin, abismado, indaga o motivo e pergunta se ela está saindo com outra pessoa. Ela responde friamente que, mesmo se estivesse, não é da conta dele. Ela menciona que está cansada de estar com um homem pobre e não quer desperdiçar sua juventude. Desolado, Lin deixa a caixa cair e reflete sobre o péssimo dia que está tendo. É quando uma luz forte surge à sua frente. Do nada, aparece uma linda donzela. Ela o chama de mestre e dá as boas-vindas ao sistema Lady Lin Wei, um sistema de carreira completo. A garota, que se apresenta como Lin Wei, explica que Lin pode experimentar uma nova profissão a cada semana, completando todas as tarefas para receber recompensas. Exaltado de emoção, Lin exclama que sua hora finalmente chegou. Ele escolhe uma das 3 opções de carreira aleatoriamente e recebe um pacote incrível, um registro de motorista do aplicativo Blabla, 10 milhões de yuans, um hotel chamado Península e um Pagani no valor de 30 milhões de yuans. Lin Wei lembra que ele deve completar todas as missões para receber mais recompensas. Lin Wei explica que o hotel deve ser reivindicado pessoalmente e que o carro está no estacionamento do grupo Shaoyan, área C, lote 22. Lin recebe uma mensagem no celular confirmando o recebimento dos 10 milhões e o registro de motorista. Chegando ao estacionamento, Lin se depara com uma bela dama verificando o motor do carro. Ele pergunta o que aconteceu, e ela o reconhece como o Sr. Lin, do departamento de vendas. Ela explica que o carro não quer ligar e que está atrasada para uma reunião. Sem hesitar, Lin oferece uma carona. Um rapaz loiro interrompe, chamando a jovem de gatinha e insinuando que ele deveria levá-la em seu carro novo, melhor que o de Lin. A jovem grita para ele ficar longe, mas ele insiste. O rapaz diz que acabou de comprar um carro esportivo de 2 milhões de yuans e pede para levá-la. Lin interfere, dizendo que já havia combinado de levar a jovem. O rapaz insiste que o carro de Lin deve ser velho e quebrado, mas a jovem diz que não importa qual seja o carro, ela irá com o Sr. Lin. O rapaz continua humilhando Lin enquanto caminham em direção ao lote 22. Chegando ao lote 22, todos ficam surpresos ao ver o Pagani. O rapaz loiro gagueja, perguntando se o carro é realmente de Lin, pedindo para dar uma volta. Mostrando o controle do veículo, Lin pede para a senhorita Ji entrar no carro e manda o rapaz vazar. Dentro do carro, a jovem pergunta se o carro é mesmo de Lin, pois achava que ele era apenas um funcionário do departamento de vendas. Lin confirma que o veículo é seu e explica que é um garoto rico que está trabalhando apenas para experimentar a vida. Lin pergunta se a jovem gostaria de abrir o aplicativo Blabla e ser sua primeira cliente. Ela acha a ideia interessante e se sente honrada em ser a primeira cliente. Mostrando que o pedido foi realizado, eles chegam ao destino da jovem. Senhorita Ji avisa que a corrida está paga e se despede. Lin Wei aparece parabenizando Lin por completar a primeira corrida, recompensando-o com 50 mil pontos de proficiência e 50 milhões de yuans. Feliz, Lin fica surpreso e maravilhado, por receber tanto dinheiro por completar uma simples corrida. Já no Hotel Península, uma jovem diz ao rapaz ao seu lado que este é um dos hotéis 5 estrelas mais renomados da China, frequentado até por celebridades que realizam festas de casamento aqui.
Logo a garota snob diz ao rapaz que quer que sua festa de aniversário seja realizada neste hotel. A garota é a Cissy, ex-namorada do protagonista, a mesma que deu um pontapé nele por telefone. O rapaz, como todo bom gado, responde que tudo bem, o quarto privado aqui custa apenas entre 70 a 80 mil. A garota elogia, dizendo que gostaria de tê-lo conhecido antes, enquanto o abraça descaradamente. O rapaz olha para o lado e pergunta para a garota se aquele que acabou de chegar não é o Lin, o seu ex-namorado. Cissy olha surpresa para o protagonista, perguntando o que ele está fazendo ali, chamando de pobre coitado, e dizendo que ele não deve pensar que vai tê-la de volta. Com um ar de deboche, Lin pede a garota para não ser tola e questiona se ele não pode simplesmente gastar seu dinheiro neste lugar. Ele continua dizendo que este pequeno hotel é apenas mediano. O rapaz o repreende, pedindo-lhe para parar de falar bobagem. Este é um hotel 5 estrelas e não é adequado para alguém do seu status. Cissy grita brutalmente para os seguranças, ordenando que expulsem o protagonista e chamando-o de mendigo. Os seguranças chegam correndo, enquanto o rapaz alerta que se o protagonista não sair logo, ele também será expulso. Mas logo eles ficam espantados, quando os seguranças fazem reverência ao protagonista, falando que o Sr. Lin finalmente chegou. A garota, chocada, se pergunta como isso é possível. Como um simples vendedor poderia ser o proprietário do Hotel Península? Enquanto o gerente do local reverencia Lin e pede que eles se dirijam à sala de reuniões para relatar o desempenho do hotel, Cissy fica se perguntando o que está acontecendo e pensa que perdeu um homem rico. Na sala de reuniões, o gerente traz os relatórios financeiros, dizendo ao Sr. Lin que ele pode verificar. Vendo a pilha de livros, Lin responde que nem vai precisar olhar, pedindo apenas que eles continuem o bom trabalho e que confia neles. Porém, uma pessoa bate na porta. É uma funcionária que, chamando o gerente, diz que a cliente do quarto 1704 está reclamando e não tem como resolver. Perguntando quais são as reclamações, a mulher fala que a cliente apresentou ontem um pedido de aluguel de carro, porém a Mercedes que ela queria teve a prioridade para um cliente VIP. Agora a cliente não quer um carro substituto e vai apresentar uma queixa formal. O protagonista se levanta, e pedindo para o gerente continuar analisando as finanças, diz que vai resolver esse probleminha. Os funcionários o reverenciam e ele bate na porta do quarto 1704. Uma bela mulher de olhos verdes e cabelos esverdeados abre a porta. Lin, se apresentando como responsável pelo hotel, diz que tratam bem os clientes e se assegurará de que ela fique satisfeita, indaga qual o problema. A moça pensa, de onde veio esse irmãozinho e que ele é bem bonito. Ela explica que não é nada demais, ela precisa apenas de um carro. Lin pergunta se ela não quer alugar seu Pagani. Envergonhada, a garota fala que não consegue alugar um carro desses com o dinheiro que tem. Além disso, os supercarros são diferentes dos carros comuns e ela não sabe como dirigir um desses. Mostrando a chave do carro, Lin pergunta se então ele não poderia levar a moça ao seu destino. Dizendo que é um pouco embaraçoso pedir isso ao garoto, ela aceita, falando que está realmente com pressa e vai se trocar rapidinho. Deixando nosso garoto em choque, ela sai reluzente, dizendo que está pronta. Na recepção do hotel, Cissy fala para o rapaz sair, já que o protagonista vai sair em 1 minuto, e ela não quer que ele pense que ela está com outro cara. O rapaz, enfurecido, diz que ela está sonhando se pensa que Lin ainda está interessado nela. Sua amiga adverte, dizendo que ela desprezou o rapaz e acha que ele não quer ela de volta. Mas Cissy fala que está com ele há muitos anos e que, se fizer o papel de coitadinha, ele vai perdoá-la. A amiga diz que é inveja, pois nunca vai conseguir um homem rico na vida. Cissy diz para ela não se preocupar, que assim que fizer as pazes, leva ela para dar uma volta no Pagani. Porém, Cissy faz uma cara de surpresa quando Lin aparece com aquela linda donzela de cabelos esverdeados. Ela corre para cima de Lin, chamando-o de querido e perguntando quem é a moça, se ela é sua secretária e que ela cuidará de seus negócios a partir de hoje. Nosso garoto com cara de bravo, responde que não é da sua conta quem ela é. Mas Cissy faz cara de choro, perguntando se depois de todos esses anos que namoraram, ele não a ama mais. Ela pergunta se ele já esqueceu toda a diversão e alegria que passaram juntos todos esses anos.
Ela fala que mesmo que essa mulher tenha um corpo melhor que o dela, suas habilidades não são tão boas quanto as que ela tem. Mas a garota de cabelos verdes entra no jogo, perguntando como assim ela não tem habilidades tão boas. Dizendo que agora há pouco ele disse que ela era melhor que sua ex-namorada. Lin, puxando a garota para bem pertinho, fala que além dela ter grandes habilidades, ela também tem uma ótima flexibilidade. Lin se vira e diz que se Cizzy não tem mais nada a dizer, eles estão saindo pois eles têm um encontro. A garota gaguejando pede para ele não ir, dizendo que está disposta a ser amante, em consideração aos anos que passaram juntos, dizendo que ele ainda a ama. Lin se vira perguntando o que ele amaria nela, se é a parte que ela não lava os cabelos. A personalidade horrível? Ou o fato dela adorar a vaidade e ser trapaceira? Ele complementa dizendo para ela sumir da vida dele pois ela não tem mais chance com ele e pede para ela parar de enojá-lo. A garota cai no chão desolada e Lin sai com a bela dama de cabelos verdes. No carro, Lin pergunta o destino da moça, o qual ela responde que vai no casamento de uma amiga e que sente muito por incomodar o garoto. Lin pede para a garota não se preocupar, dizendo que ela acabou de ajudá-lo com o probleminha da sua ex-namorada. No local do casamento, as amigas da garota estão na porta, reclamando e se perguntando qual o problema da Jingu, porque ela não chegou. A garota de preto pergunta se por acaso ela arrumou algum namorado rico e tá fazendo o seti final. Enquanto isso, a garota de cabelos loiros diz que ela estava diferente no outro dia, e que ela havia dito que seu namorado tinha lhe comprado uma Mercedes. Mas a ruivinha fala para não dar atenção ao que a Jushu diz, perguntando que tipo de pessoa rica ela poderia arrumar no círculo social que ela convive. A ruivinha continua dizendo que a garota diz essas coisas por ficar com ciúmes delas, já que elas têm namorado rico, e que não vê nenhum homem levando ou buscando a garota quando elas saem juntas. Mas é nessa hora que o Pagani para em frente às garotas, e a amiga fazendo pose e charme sai de dentro dele deixando as amigas de boca aberta. Jushu vira para o protagonista dizendo que agora é hora dele ajudar, assim como ela ajudou com sua ex-namorada. Nosso garoto entende o recado e logo grita: "Querida, se divirta bastante hoje", deixando as amigas com inveja. A cena muda para uma garota dizendo para a mãe que ele só deve 10 meses de aluguel e que ela não deveria ficar nervosa por isso. É só esperar mais alguns dias que ele paga tudo e por isso não precisa apressar o Sr. Lin. A garota é a Jing Jing. A mãe enfurecida fala para a filha parar de defender e pensar nesse garoto. Ela fala que a filha será funcionária pública no futuro. Mas esse Lin não se pode nem chamar de assalariado. Nesse momento Lin chega ao local falando para a mãe da garota que não vai mais ficar e por isso, veio se despedir. A velha enfurecida, grita para ele pagar o que deve se ele quiser ir embora, pois não vai deixar ele sair sem pagar. Com um sorrisinho o protagonista diz que ela entendeu errado, porque ele já ia pagar tudo de uma vez nesse momento. Ele pega o celular e já manda o Pix. Conferindo o recebimento, a senhora fala que ele transferiu o dobro do valor por engano. Mas ele diz que está certo e que a diferença é um pedido de desculpas por ter atrasado o aluguel. Agora a senhora pergunta por que ele está se mudando tão depressa? Será que tem algum plano novo? Lin responde que mudou de profissão e que agora ele é motorista de aplicativo. Jing Jing se oferece para ajudar o garoto com a bagagem, enquanto a senhora segue, pensando que vai ficar de olho para esse pirralho não levar nada que não seja dele. Do lado de fora ela pergunta de quem é o supercarro e onde está o Corsinha que o protagonista dirigia. Lin, mostrando a chave do carro, fala que é dele e que ele não dirige mais esses carros baratos. Agora ele só dirige esse, e pede para a garota colocar suas coisas no carro. A senhora, espantada, pergunta se ele não era só um assalariado e quando ele ficou tão rico, enquanto a filha fica toda feliz. Lin responde que parou de fingir que era pobre e que só está trabalhando para experimentar as coisas da vida, mas na verdade ele é muito rico. Vendo o protagonista partir, a garota fala para sua mãe que ela não gostava dele porque ele era pobre, mas agora que ele é rico, então ela pode ter alguma coisa com ele. Mas a mãe puxa a garota pela orelha, dizendo para ela não pensar nessas coisas inúteis. Ela fala que antes ele não era bom o suficiente para a filha, mas agora a filha não é boa o suficiente para ele, então ela diz para a garota ir para casa estudar, para ser alguém na vida. De volta no Hotel Península,
O funcionário diz que a suíte presidencial já foi preparada para nosso garoto. Lin pede para ajudar com a bagagem e para levarem comida ao quarto, pois ele está com muita fome. Satisfeito com a comida, após ter comido pra caramba, ele recebe a mensagem da senhorita Ji, dizendo que está quase terminando sua reunião e se ele pode ir buscá-la. Ele responde que já está indo. Assim que a linda jovem entra no carro, ele pergunta se ela não quer fazer o pedido. Surpresa e meio envergonhada, ela pergunta qual pedido. O protagonista responde que é o pedido do Blabla, porque se ela não fizer, ele não vai poder ganhar dinheiro pela corrida e não vai conseguir tomar sua cervejinha. Fazendo aquela carinha, ela responde que então é isso. Dizendo que já está fazendo. Pensando que antes de ser motorista de aplicativo, nosso protagonista foi capaz de alcançar rapidamente o título de campeão de vendas da empresa, mas mesmo assim ele foi demitido, ela conclui que é compreensível ele levar uma corrida tão a sério. Ela continua pensando, como alguém tão empenhado pode ser demitido, e que deve estar acontecendo algo nos bastidores que ela não sabe, terá que investigar isso mais tarde. Assim que ela faz o pedido, a donzela do sistema aparece, fazendo com que Lin fique bem assustado, mas a Lady Lin diz para ele não se preocupar porque somente ele pode vê-la. Lady Lin fala para seu mestre que essa jovem é mesmo muito bonita, e o sistema dará uma pontuação de 85 para ela. O sistema parabeniza o anfitrião por conseguir com sucesso o segundo pedido de corrida, dizendo que isso desencadeou uma nova tarefa, transportar duas mulheres com pontuação de 85 ou mais. Ela diz que ele recebeu 10.000 pontos, e 50% da tarefa completada. Ele questiona que tipo de beleza pode ser considerada acima de 85, o qual ela responde que é uma bela mulher como a senhorita Ji Qingjian. Vendo o garoto só pensando, a jovem pergunta se houve alguma coisa de errado e se ele não vai levar ela para casa. Ela fala que até parece que ele está passando por mais problemas do que ela. Ele questiona que tipo de problema ela está passando, o qual ela responde que a empresa dela quer realizar um evento comercial, mas ela contatou todos os hotéis 5 estrelas da região e nenhum deles podia disponibilizar o local, porque já estavam reservados. Salientou que está muito preocupada de como vai resolver essa situação. O protagonista fala que ela pode ir ao Hotel Península para ver como é, e que ele parece ser o suficiente para esse evento dela. Ela diz para ele não ser ridículo pois, o Hotel Península é um super hotel de 5 estrelas e ela não tem medo de gastar dinheiro, mas é meio que impossível reservar lá. Ele fala para ela que não necessariamente é impossível conseguir essa reserva lá, e que a vida é cheia de surpresa, assim como eles se conheceram hoje, talvez ela pode conseguir algo se for até lá. Ela o elogia falando que ele é muito bom de chaveco e que a convenceu, pedindo para ele virar o carro e ir para o Hotel Península. Ele já faz a manobra, mas ela já fala para ele que está avisando antecipadamente que se não conseguir nada lá, não vai pagar pela alteração da rota. Ele pergunta e se ela conseguir? Ela então fala que ele pode pedir algo em recompensa, o que ele gostaria. Ele então fala que se ela conseguir a reserva, ela vai ter que fazer 10 agachamentos para ele ver. Ela fica surpresa e pergunta o que é um agachamento. Ela procura no celular e diz que isso é muito vergonhoso. Mas pensando que ela já tinha ligado antes para esse hotel e que eles já haviam dito que não havia reservas disponíveis, não acredita que vai conseguir essa reserva de qualquer forma. Então ela diz tudo bem ao protagonista falando que são só alguns agachamentos. Na recepção do Hotel Península, ela se apresenta, falando que é a Ji Qingjian e gostaria de falar com o gerente. A moça vendo o protagonista ao lado da linda jovem, pensa que essa é a nova ficante que o chefe encontrou fingindo ser pobre de novo. Ela é muito mais bonita que aquela ex-namorada dele. O protagonista faz um sinalzinho, e ela diz para a moça que já vai chamar o gerente. Já no salão o gerente fala que está honrado em recebê-la, e pede desculpas por não poder tê-la atendido antes. Ela se apresenta, dizendo que é a Ji Qingjian do Grupo Sunrise, e que a empresa gostaria de realizar um evento de lançamento em breve, e gostaria de saber se o auditório do Hotel Península está disponível para reserva. Enquanto ela fica pensando que já esperava uma resposta negativa, já que não tinha muitas esperanças, visto que esse hotel é muito famoso para um grupo do tamanho do Grupo Sunrise, o protagonista faz um sinalzinho de positivo para o gerente, sem que ela entenda.
O gerente responde que sim, e que pode providenciar a reserva para qualquer dia que ela quiser. Já muito feliz e surpresa, ela já vai agradecendo, dizendo que pretende realizar o evento em 10 dias. O gerente fala que não tem problema algum, e que o hotel fará os preparativos imediatamente, e darão todo o apoio que ela precisar. De volta no carro, ela agradece ao protagonista, e fala que ele realmente é uma bênção para ela, e como ele disse, ela teve uma ótima surpresa em conseguir a reserva. Ele confirma dizendo que a vida é cheia de surpresa, e mudando de assunto, agora é hora dela cumprir a parte da aposta. Ela pergunta se ele não havia esquecido disso, mas de toda forma, como presidente do grupo Sunrise, tem que cumprir sua palavra. Colocando o cinto da garota, ela questiona onde ele quer que ela faça os agachamentos, o qual ele responde que pode ser no carro se ela quiser. Ela fala que o carro é muito apertado para isso, é melhor irem para a casa dela. Ele já dá um ótimo e acelera, enquanto ela pensa que é apenas uns agachamentos, então por que ele ficou tão animado? Já na casa da garota, ela pergunta se ele quer agora, toda envergonhada. O protagonista diz para ela se apressar porque ele tem compromisso mais tarde. Com a cara mais fofa e tímida do mundo, ela avisa que nunca fez isso antes, então não é para ele reclamar se ela não se sair bem. Ele, exaltado de alegria, fala que é claro que não vai reclamar. Rapaz. Ela começa e o prota fica como, né? Com ketchup no nariz. Mas é nessa hora que o pai da garota entra, e vendo aquela cena, ele já pergunta furioso, o que eles estão fazendo? Deixando todos com aquela cara e aquele clima. Escreve nos comentários o que acharam do sistema Decimal e se inscreve no canal para... O que tá esperando? Já se inscreve no canal, e vai na playlist, que ele tá lá te esperando. Depois daquela cena constrangedora em que o pai flagrou nossa garota, ela pergunta pra ele o que ele está fazendo ali, mas o pai totalmente bravo pergunta se ele não deveria estar ali, então ele deveria estar debaixo de um carro por acaso? A garota toda sem jeito e envergonhada fala que ele entendeu errado e que o rapaz é apenas seu professor de yoga. Enquanto, nosso protagonista pensa que o velho chegou mesmo em um mau momento. O pai da garota questiona se ela acha que ele é burro, perguntando desde quando um instrutor de yoga só observa de lado. Até onde ele sabe, eles ficam no chão mostrando os movimentos. O que deixa a garota em choque. Ela tenta desconversar dizendo que ele é um instrutor de yoga moderno que somente orienta verbalmente, e geralmente não pratica, mas o pai não cai nessa, e já pede para ela sair, porque tem algo para dizer ao garoto. O velho já se joga no sofá do lado de Lee, com a cara de quem tá com dor de barriga e já fala, jovem, qual seu nome? E o que você faz? O protagonista já assustado só responde que é o Lee, e é motorista de aplicativo. O pai já leva um susto, e fala que ele só pode estar brincando, perguntando que tipo de carro esportivo um motorista de aplicativo deveria dirigir para conseguir o interesse de sua filha. Já que ela é muito seletiva. Nosso garoto responde que o senhor tem razão, porque ele dirige um carro esportivo mesmo, e que ele é dono daquele Pagani que está na frente da casa. O velho já fala, que então aquele carro de edição limitada na porta é do nosso garoto? Dizendo que pelo jeito é muito melhor que aqueles pirralhos, que só comem e bebem, e que agora pode confiar sua filha ao nosso protagonista. Lee, com a cara assustada, fica pensando que acabou de assistir um show incrível, então por que está sendo obrigado a se tornar genro desse senhor? Ji fala para seu pai que ela e o garoto não têm esse tipo de relacionamento, entretanto seu pai fala que não entende esses jovens, mas os dois podem ir juntos ao aniversário do vovô, Ian, e deixar que o resto da família conheça o garoto. Nisso o senhor sai, falando para eles não ligarem para ele, e continuarem o que estavam fazendo. A garota fala que seu pai entendeu tudo errado, mas Lee aproveita a situação já jogando a garota no sofá, dizendo que eles devem continuar então. A garota, com uma carinha tímida, repete que tudo foi um mal entendido, perguntando o que teria para continuar. Nosso protagonista fala que ela deve continuar fazendo os agachamentos para fortalecer as pernas. Ela já o empurra, enquanto ele repete que é sério, pois este tipo de ginástica destaca bastante esse conjunto de músculos. A garota coradinha pensa que então ele estava falando do exercício, e que ela tinha pensado que ele estava querendo outra coisa. Nessa hora, Lee recebe um zap. A mensagem diz que seus colegas de trabalho estão tristes pela demissão de nosso protagonista, e decidiram fazer um jantar de despedida para ele. Nosso garoto fala para a senhorita Ji que ele tem algumas coisas para resolver, e que devem continuar onde pararam em outra oportunidade. A garota chama ele de malandro, e a cena já muda para ele chegando no jantar com os ex-colegas de trabalho. Logo uma linda mulher fala para ele se sentar em um lugar que ela guardou para ele. Vamos chamar essa linda mulher de Julia. Ela fala que é uma pena que Lee foi demitido. Com o talento que ele tem, logo ele seria promovido a diretor de vendas, em pouco tempo.
O figurante ali, que só apareceu para ter inveja, fala que isso não é verdade, porque o seu desempenho também é muito bom, e questiona por que o cargo de diretor deveria ser de Lee. Julia fica bravinha dizendo que Lee é muito mais competente e inteligente, e por isso o cargo seria naturalmente dele. Mas o figurante zomba, dizendo que ele foi demitido, então essa discussão não adianta nada. O outro trouxa Lee fala que ouviu dizer que os papéis de nomeação do seu colega chegarão em breve, e propõe um brinde, tentando provocar Lee. O figurante pede para seu amigo trouxa não falar assim, porque mesmo ele sendo promovido a chefe, ele não quer ser o centro das atenções, lembrando que o personagem principal da noite é Lee. Lee prontamente deixa claro que já percebeu que esses dois caras não estão ali para sua despedida, e sim para tentarem se exibir. O figurante fala que isso não é verdade e que eles vieram com boas intenções. Perguntando quais são os novos planos de Lee, já que não é tão fácil arrumar emprego em cidade grande, ele continua dizendo, em tom de deboche, que conhece um proprietário imobiliário, e que pode apresentar para Lee. O protagonista agradece, mas recusa, dizendo que eles não precisam se preocupar porque ele já tem um trabalho. Agora ele é motorista de aplicativo blá blá. Completa que é um cidadão consciente como está dirigindo não vai beber. Lembre-se, se beber não dirija, seja consciente igual nosso garoto. O garçom interrompe a cena, perguntando de quem é o Pagani que está lá embaixo. Lee já olha perguntando o que aconteceu com o carro. Os figurantes correm para a janela, dizendo que é um carro incrível e que custa mais de 20 milhões. Ficando todos abismados com o veículo. O garçom responde que não aconteceu nada, porém ele está bloqueando os outros carros e por isso veio notificar ao proprietário para mover o carro. O trouxa fala para Lee baixar a bola, porque o garçom está falando de um Pagani de milhões, e não do carro velho que Lee tinha. Mas Lee, todo cheed, mostra a chave, dizendo que é óbvio que ele tem que perguntar, já que é o dono do carro. O figurante já vem bajulando, perguntando onde ele conseguiu o carro e que ele era órfão, então como tinha tanto dinheiro. Lee já fica enfurecido e pergunta se um órfão não pode ter dinheiro. Nisso ele já fala para Julia que não está a fim de comer nesse lugar, e oferece uma carona para ela. A garota aceita obviamente, mas o figurante puxa a mão de Lee, chamando ele de irmãozão, pedindo perdão pelo que disse antes. Lee não perdoa, falando que como ele mesmo disse, ele vai ser o diretor de vendas e não tem o que pedir para perdoar. Nisso o carro já encosta e Julia faz aquela carinha que amamos. Dentro do carro, Julia comenta que já conhece o garoto há anos, mas não sabia que ele era um homem rico e pergunta se é verdade que ele é um motorista de aplicativo. Lee relata que recebeu uma herança e que não gosta de ficar se exibindo para as pessoas. Todo feliz ele fala que é sim, um motorista de aplicativo, e pergunta se Julia não quer aproveitar e fazer um pedido de corrida no aplicativo. Julia responde que não tem como recusar um pedido dele, e já abre o aplicativo efetivando o pedido. Assim que ela confirma, o sistema avisa que após o escaneamento, a pontuação total da passageira é de 84 pontos, e não atendeu aos 85 pontos de beleza necessários para a tarefa. Lee fica decepcionado, pensando que Julia é tão bonita e atraente, e que essa pontuação não é justa para ela, e pergunta se o sistema não pode aumentar um pontinho, já que essa pontuação não está nem perto do que a garota merece. Julia percebe que Lee a está admirando, e indaga ao protagonista qual o problema. Lee descaradamente pergunta, o que as mulheres fazem para realçarem o charme, e ficar mais bonita e atraente, perguntando o que ela geralmente faz. Julia responde que isso não é difícil, e já puxa da bolsa uma meia calça preta, vestindo-a, ali mesmo, fazendo uma pose, perguntando o que Lee acha, deixando-o perplexo. Lee pede para o sistema fazer um novo escaneamento. O sistema revela que a nova pontuação da passageira é de 85 pontos, o que atende aos requisitos necessários, completando 15% da carreira, e como recompensa o anfitrião irá receber a vila em Kyushu, e que ele deve procurar um gerente de vendas, para recebê-la. Nosso protagonista, sem querer, solta um PQP de felicidade, o que deixa a garota pensativa, achando que é com ela. Chegando ao destino, Julia pergunta se Lee quer subir no seu apartamento para conversar melhor, e que seu marido está viajando a negócios. Mulher, tu é casada? Não. Graças a Deus, Lee recusa, pedindo desculpas, falando que hoje ele tem compromisso, mas quem sabe uma próxima vez, em que o marido dela não estiver em casa. Ela responde que isso é uma chatice, mas não tem o que fazer, já que ele tem compromisso marcado. Ela se despede, dizendo que conversam na próxima. Lee se dirige ao departamento de vendas Kyushu, para receber a vila que ganhou como recompensa. Logo quando Lee chega ao departamento, ele é recebido por uma garota chamada Meg, que revela ser uma ex-colega de Lee. Em seguida ela pergunta o que ele está fazendo ali.
Lee relata que está ali para ver o gerente e receber a escritura de sua propriedade. Mas a garota em um tom arrogante pede para o protagonista parar de fazer brincadeiras, dizendo que cada uma dessas unidades vale mais de 800 milhões e que Lee não tem condições financeiras para pagar por elas, empurrando Lee para em direção à porta de saída. Entretanto, a gerente chega, indagando a forma em que a garota estava tratando o cliente. A gerente pede para May sair, que depois elas conversam. Tacando o braço do garoto nas montanhas, a gerente se apresenta e predispõe a mostrar a vila e os imóveis e uma visão geral do local. Meg puxa a gerente pedindo para ela não desperdiçar tempo, falando que conhece Lee há anos e que ele não tem dinheiro para pagar por nenhuma das vilas que eles vendem. A gerente enfurecida pergunta o que ela estaria dizendo, e fala para a garota passar no escritório de RH para receber sua demissão, e que nunca mais quer vê-la na empresa. Meg insiste que não está mentindo, e que realmente conhece Lee. A gerente grita repreendendo, dizendo que ela não sabe de nada, e que o Sr. Lee comprou 9 casas na Vila Kyushu, e que ela continua ofendendo o cliente com sua atitude. A gerente conclui que a garota já pode assinar sua demissão. Meg cai desolada no chão, abismada que Lee, que era órfão e pobre, comprou aquelas casas de alto padrão. Lee fica contente com a recompensa que recebeu. A gerente pede desculpas pelas insolências de sua funcionária, dizendo que ela tem passado por muitos estresses ultimamente, e não está bem da cabeça. Lee diz que não há nenhum problema, falando que a gerente já demitiu a funcionária, então o caso está resolvido. Mudando de assunto, Lee pergunta se a gerente pode lhe entregar as escrituras de suas propriedades, a qual a gerente responde que já está tudo certo, pedindo para as funcionárias entregarem as chaves e as escrituras das 9 casas ao Sr. Lee. Enquanto Lee entra no carro, ele recebe um zap da sua amiga Julia, informando que aqueles 2 figurantes do jantar, e a gerente que mandou ele embora, foram demitidos. Lee fica pensando que a atitude da empresa foi muito rápida, e será que alguém ligado a ele tomou alguma providência na empresa? Sem demora ele liga para Ji, perguntando se ela que demitiu sua ex-gerente, e aqueles figurantes. Ji fala que pelo jeito as notícias correm rápido. Ela pesquisou sobre a demissão de Lee e imediatamente despediu os funcionários responsáveis pelo complô. Lee pergunta quais os planos de Ji para o cargo de gerente, mas Ji fala que vai deixá-lo decidir se quer a posição. Nosso protagonista agradece, mas fala que precisa cuidar da sua profissão de motorista de aplicativo e sugere que ela coloque Julia nesse cargo. Ji promete pensar na recomendação e pede para o garoto ir buscá-la, alegando que seu carro ainda não foi consertado. Lee, sem demora, responde positivamente que já está a caminho. O sistema avisa que 25% da carreira de motorista foi completada com o recebimento de 5 avaliações de 5 estrelas, e como recompensa o anfitrião recebeu 200 mil pontos de proficiência. Já no carro com Ji, Lee pede para ela não esquecer da avaliação de 5 estrelas. Mas ela, vendo o interesse do garoto, sugere trocar os restantes dos agachamentos que ela está devendo, pelas 5 estrelas. Lee se aproxima dizendo que dessa forma ele não quer as avaliações de 5 estrelas, ele prefere 1000 vezes ver os agachamentos. Enquanto ele põe o cinto da garota, ele fala que faltam 9 agachamentos, e que não vai deixá-la fugir de nenhum. A garota apenas o chama de pervertido. Chegando ao destino de Ji, enquanto ela sai do carro, eles são surpreendidos por Julia, que fica muito surpresa ao ver os dois juntos. Lee explica que é apenas um motorista de aplicativo, e que a Ji apenas pediu uma corrida. Julia fica pensando que não disse nada, então por que Lee está se explicando, e a senhorita Ji parece estar em pânico. Será que eles estão juntos? Isso explica porque seus ex-colegas foram demitidos, e porque ele não quis subir com ela no dia do jantar. Assim, ela pensa que não terá chance com Lee, já que ele está envolvido com a senhorita Ji. Será que não foi porque tu é casada, mulher? Ji rapidamente chama por Julia, dizendo que estão atrasadas e que precisam ir logo. Olhando o celular, Lee vê a notificação que recebeu uma avaliação de 5 estrelas e diz que a garota é mesmo danada. Logo Lee recebe outro pedido de corrida, e já verifica que não é muito longe e prontamente aceita o pedido. A cliente pergunta e manda mensagem perguntando quantos anos o protagonista tem, o que ele não entende o porquê da pergunta, mas responde que tem 24 anos. Logo a garota pede para ele fingir ser namorado dela, e que se ele aceitar, ela vai lhe dar 5 estrelas. Lee concorda prontamente. Chegando na casa da garota, ele bate na porta e ela o atende. A garota, que vamos chamar de Bia, ao ver o protagonista, fica pensando que ele é bonitão. Logo uma senhora aparece, perguntando se o rapaz é o namorado da Bia, e como ele tinha combinado, ele responde que sim. O pai de Bia expressa que o garoto é muito espirituoso e pergunta o que ele faz da vida, o que ele responde que é motorista de aplicativo. Os pais já fazem uma cara feia ao ouvir que ele é motorista de aplicativo.
Bia explica para os pais que ser motorista de aplicativo tem sido muito lucrativo, e que ela recebeu suas joias de Lee, e que ele está economizando para abrir sua própria empresa. O pai de Bia reclama que começar seu próprio negócio é muito difícil, e 9 de cada 10 negócios que iniciam não dá certo. A garota logo desconversa, perguntando se seus pais não estão atrasados para a festa dos amigos. Eles falam que de fato estão em cima da hora. Bia prontamente diz que vai pedir para Lee levá-los, e depois vai às compras com ele. Nessa hora, Lee se desculpa, dizendo que o veículo que ele está dirigindo só tem capacidade para 2 pessoas, e que eles terão que ir em outro carro. Isso deixa Bia em choque, porque não esperava por isso, enquanto seus pais ficam enfurecidos dizendo que a garota arrumou um motoboy como namorado, por acaso. Eles vão caminhando falando que a filha bateu com a cabeça, e outras coisas, por ter arrumado um motociclista como namorado até que, eles chegam no carro de Lee. O pai de Bia já faz aquela cara de espanto, gaguejando, perguntando se esse é o veículo que Lee dirige. Bia por outro lado fica muito animada, e aliviada, vendo que não é uma moto, e sim um carro esportivo de luxo. Lee já pede para Bia entrar logo, e seus pais a empurram, dizendo que ela não pode deixar o garoto esperando. Lee pergunta em qual shopping a garota gostaria de ir, e ela responde acrescentando elogios ao carro. Um pouco tímida, Bia revela que ela é uma streamer, e indaga se ela não poderia fazer uma live no carro de Lee. O garoto fala que não tem nenhum problema, mas ela apenas tem que avaliar a corrida com 5 estrelas depois. Bia positivamente começa a live, pedindo para seus espectadores adivinharem onde ela está. Alguns ficam perguntando onde ela está, se é um carro de um magnata, enquanto outros reconhecem que é um Pagani de edição limitada, muito luxuoso e rico. Como sempre tem aquela pessoa invejosa, para criticar, essa pessoa coloca nos comentários que a Bia deve ter alugado esse carro, apenas para aumentar suas visualizações, perguntando se ela gastou dinheiro ou vendeu o corpo. Delicadamente ela pede para a pessoa não dizer bobagens, porque ela não é esse tipo de pessoa, e que o carro é de um motorista de aplicativo blá blá. Logo eles chegam no shopping, Bia agradece pela corrida mostrando que já deu a avaliação de 5 estrelas. De repente a garota do sistema aparece, parabenizando o mestre por completar mais uma tarefa, e como recompensa Lee ganha 200 mil pontos de proficiência, conclusão da carreira em 35%, e um circuito internacional de corrida chamado Zongai. Lee pensa que essa recompensa é mesmo muito boa, pois, o circuito de corrida Zongai é a segunda melhor pista de corrida da China. Antes de Bia ir, Lee pede para ela esperar, perguntando se ela está familiarizada com o shopping, e se ela pode lhe ajudar a comprar um celular novo. A garota responde, certamente que sim, e que vai levá-lo nas melhores lojas. Já dentro do shopping, Bia fala que vai levar o garoto em uma ótima loja de celular. Já na loja, ele aponta para o modelo mais caro e já pede para embalar. Bia até fala para ele que pela internet é possível comprar celular mais barato, além de outros modelos mais em conta. Mas, ele já pegando no rostinho dela, diz que não precisa, que vai comprar esse mesmo. O lojista embala e entrega para Lee dizendo que esse celular custa 10 mil, e sugere que compre uma capinha para protegê-lo, afinal de contas é um modelo bem caro, e não seria muito legal se por acidente ele caísse e quebrasse. Ostentando, Lee diz que não curte essa de capinha. Mas, o vendedor insiste, mostrando alguns modelos, enquanto Lee diz que já falou que não queria. Lee coloca que se o problema é caso quebre, então simplesmente ele vai levar mais 5 celulares de cada cor, assim se quebrar ele simplesmente substitui. Bia e o lojista ficam em choque, falando que é muito dinheiro, mas Lee aponta e fala para colocar junto também um MacBook. Bia coloca na live que é mesmo muito dinheiro que ele está gastando. Bia fica incrédula com a quantidade de visualizações, que chegou a mais de 5 milhões, 5 vezes mais do que o normal. Ela pensa que exibir sua riqueza ao vivo é a maneira mais fácil de conseguir popularidade. Ela já pergunta se o irmão quer ir em mais alguma loja. Lee pega o celular, dizendo que quer comprar um relógio. Chegando na loja, a vendedora comenta com a gerente que estão chegando 2 clientes, mas a gerente observa dizendo que não precisa de toda essa recepção para eles, pois seria apenas perda de tempo, perguntando se ela não viu aquela mulher fazendo live, o que significa que eles estão apenas se exibindo, e não tem dinheiro para comprar os modelos que eles têm na loja. Ela conclui que eles são uma loja de nome, e que apenas super ricos conseguem comprar seus modelos, e que uma simples streamer mediana não seria capaz de pagar os modelos da loja. Lee e Bia ficam olhando os modelos. Bia logo pensa que não entende o mundo dos ricos. Preços extremamente elevados e apenas pagamento à vista. Lee chama a gerente, pedindo para ela pegar um modelo para ele dar uma olhada. A gerente chega se desculpando, falando que o mostruário só pode ser mostrado após a confirmação do pagamento, deixando Lee bem surpreso.
Bia fica igual nós, pensado em como alguém vai comprar, se não pode nem ver o produto antes. Nisso chega um gordinho com um cordão de ouro, chamando pela atendente. A gerente já corre para o senhor que chegou, dando um atendimento VIP, perguntando como pode ajudá-lo. A mulher, exibida, tira o óculos falando que um dos modelos de relógio é muito bonito, pedindo ele de presente de aniversário. Sem eles precisarem pedir, a gerente pega o relógio do mostruário para mostrar para a mulher, dizendo que ela tem um ótimo gosto, esse é um novo modelo do ano. Bia fica de longe observando, gravando e pensando o que está acontecendo. Lee fica furioso, perguntando o que está acontecendo, porque ele também é um cliente, e está sendo tratado com descaso. A gerente debochada, fala que os serviços oferecidos é de acordo com o nível dos clientes, por isso espera que eles entendam. Lee fala que entendeu que ela é só uma otária, que acha que pode julgar as pessoas apenas de olhar. Bia pede para ele não ficar bravo, essas lojas de luxo são mesmo snobs. A gerente fala que eles são dois palhaços, e que já foi muito permitir que eles entrassem na loja, se fosse em outra loja eles já os teriam expulsado. Bia pede para o protagonista esquecer, puxando ele para outra loja. Na outra loja eles têm um outro atendimento. A atendente os recebe com cordialidade, perguntando em que ela pode ajudar. O garoto fala que não está familiarizado com as lojas, perguntando para Bia se ela recomenda algo. Bia expressa que também não está familiarizada, e pergunta no chat o que eles recomendam. Bia fala que os espectadores sugeriram que ele comprasse um relógio chamado Patek Philippe, da coleção do 175º aniversário. A atendente fica pensando como essas pessoas podem sugerir isso. Eles dão uma olhada no chat, e alguns invejosos estão falando para eles esquecerem, e não fingirem ser arrogante, se não tem dinheiro. Só porque tem um Pagani, e comprou alguns celulares ficam com superioridade, mas não conseguirá comprar esse relógio nem em 1 milhão de anos. Bia pede para Lee não ficar bravo, e que vai expulsar essas pessoas do canal. Mas, Lee pede para ela deixar eles assistirem, e pede para a atendente buscar o relógio do 175º aniversário. A atendente fica em choque, perguntando se ele quer mesmo comprar esse relógio. Lee pergunta qual o problema, se não será possível ele comprar esse relógio. A atendente explica que eles não têm esse relógio em estoque porque ele precisa vir da Europa, e que ela mesmo vai mandar entregar na casa dele. Bia inocentemente pergunta como uma loja tão grande não tem um relógio em estoque. A vendedora explica que só existem 6 desse relógio no mundo, e apenas um foi destinado à China, então nenhuma loja tem esse modelo. Logo todas as lojas ficam sabendo que alguém comprou o relógio do 175º aniversário, e correm para ver quem foi. A loja fica lotada, e a cara da gerente otária que desdenhou nosso garoto é a melhor. Ela chama Lee falando que sua loja tem muitos modelos luxuosos, e por que ele não vai lá? Lee olha e diz não, já que é muito pobre para sua loja. A gerente corre atrás dele gritando para ele não ir, se batendo igual trouxa, dizendo para não analisar as pessoas erradas. Deixando Bia em casa, ele apresenteia com um dos celulares, pedindo desculpas por fazer ela ficar com ele por tanto tempo. Bia só agradece, dizendo que foi um ótimo dia. Pensando como pode ter um homem tão bom, rico e cavalheiro. Que pena que ele realmente não é seu namorado. Nosso protagonista se dirige ao autódromo que ganhou. Logo o atendente fala que hoje eles têm uma recepção VIP, por isso estão fechados ao público. Lee explica que está ali para falar com o gerente, e pede para ela informar que ele está ali. A atendente responde com um sorriso que já vai anunciar. Mas, nesse momento o magnata que reservou o local aparece, tirando o óculos, ele pergunta o que está acontecendo. Ele reservou o lugar, então por que estão deixando estranhos entrar? Esperem até o magnata saber quem é dono do autódromo. Então se inscreve no canal, para nos ajudar, compartilha com os amigos que curte e mete o dedo no like. Bora pro Dali. A atendente tenta acalmar o Sr. Kim, dizendo que o rapaz só está ali para ver o gerente, e que eles já estão levando ele à sala do gerente. A outra atendente pede para o Sr. Lin ir com ela, pedindo para ele não incomodar o Sr. Kim. O protagonista olhando para trás, pergunta quem é o cara, e se ele realmente reservou o lugar. A moça indaga se ele não o conhece, e já explica que esse é o famoso Kim An, e não existem muitas pessoas que se atrevem a contrariá-lo. Logo a moça entra na sala do gerente informando que tem um homem chamado Lin procurando por ele. O gerente, que vamos chamar de João, porque ele tem cara de João. O João logo se mostra nervoso, perguntando por que ela não ligou assim que ele chegou, porque ele poderia ter organizado uma escolta para recebê-lo. Ele já manda a moça pegar um copo de água para o chefe Lin. A moça fica confusa, perguntando que história é essa de chefe.
João, com um sorrisinho, aponta para o garoto, explicando que a pista foi totalmente comprada pelo Sr. Lin, e que agora ele é o dono de todo o lugar. João já pede pro garoto se sentar, e taca um monte de livro na frente dele, dizendo que ele mostra como anda a empresa, pedindo para ele analisar. O garoto, fugindo do trabalho, fala que não precisa nem olhar, que confia nele, pedindo para continuarem operando da mesma forma que eles fizeram até agora, e se tiver algo que eles não consigam resolver, podem chamá-lo. Ele pede para o gerente mostrar as pistas. João logo responde concordando, perguntando se ele gosta de dirigir, e se ele quer dar umas voltas. Nosso garoto aceita, pedindo para buscar seu carro. Logo 3 carros de corrida encosta, e já vem o Sr. Kim, nervoso, chamando João de gordo, perguntando qual o problema dele, já que reservou todo o lugar, então como ele ousa deixar outra pessoa entrar, será que está querendo morrer? João logo tenta explicar que não ousaria trazer forasteiros, e que houve um mal-entendido, aclarando que, esse rapaz é o único proprietário de todo o circuito de corrida, deixando Kim e os outros rapazes de boca aberta. Lin manda o gerente tirar essas pessoas de suas pistas, e devolver o dinheiro deles porque ele quer dar umas voltas. Kim já oferece um cancerígeno ao garoto, falando que ele é muito interessante, já que ninguém nunca ousou expulsá-lo de algum lugar. Propõe que eles façam uma corrida, e o vencedor permanece na pista. Lin recusa, mas o rapaz insiste, provocando, dizendo que ele é um deus das corridas, e que até vai dar 10 segundos de vantagem, acrescentando para que Lin não seja covarde. Lin então diz que tudo bem, falando que serão 2 voltas, e que de qualquer maneira está ansioso para saber como seu carro se sai em uma pista de corrida. Kim procura pelo carro de Lin olhando para todos os lados, perguntando, e falando que se ele achar que seu carro é muito melhor, ele pode pegar um mais fraquinho. Mas nesse momento o carro de Lin chega, deixando Kim em choque, e Lee aproveita para falar que seu carro não é tão caro, mas é melhor que o de Kim. Já pergunta se ao acaso ele se sente intimidado com o carro. Kim responde que seu carro custou mais de 3 milhões, e que não vai perder em termos de desempenho. Eles vão para a pista, e a linda garota começa a contagem. 3, 2, 1, e lá vão eles. Os espectadores ficam chocados, quando Kim desacelera na curva, o que seria normal, mas Lin, louco da cabeça, acelera, o que todos acham um descuido, e nem mesmo o melhor corredor do mundo entraria em uma curva correndo, qualquer descuido e já era. Todos ficam dizendo que Lin é mesmo doido da cabeça, ficam perplexos quando a linda jovem informa que o chefe venceu de uma forma insana. Kim corre para a frente de Lin, declarando que ele agora é seu ídolo. Ele continua perguntando como a arrancada do carro de Lin é maior que o dele, já que o carro não foi modificado. Mas, Lin explica pro garoto que ele começou da maneira errada, e que a aceleração deveria estar em 4.000 rotações por minuto para dar a partida, e extrair a potência do motor antes de trocar de marcha. Kim fica impressionado, dizendo que nosso garoto é o melhor, pedindo para lhe adicionar no Zap, e que a partir de agora ele é seu irmão e vai segui-lo. Lin aceita e já adiciona e já fala para o gerente que precisa trabalhar, assim, ele vai voltar outro dia, e o Sr. Kim pode continuar ali por conta da casa. Kim logo pergunta que tipo de trabalho ele tem, por que está tão apressado, e o garoto só responde que é motorista de aplicativo, deixando o cara chocado. Alguém avisa a senhorita que seu carro chegou, felizinha ela responde que chegou muito rápido, ela nem terminou de se arrumar ainda. É Lin que pondo o dedo na boquinha da garota, diz que aos homens não pode dizer rápido. Ji só fala que chatice, e envergonhada fala para ele entrar, e esperar por ela. Pede para ele ficar jogando ou assistindo alguma coisa enquanto ela seca o cabelo. O garoto já concorda, se sentando na cadeira abrindo o notebook. Logo ele grita para a garota dizendo que chegou um e-mail para ela, o que ela responde que deve ser apenas um documento de negócios. Mas ele diz que não parece ser isso não, porque o e-mail fala que a roupa íntima, preta de rendinha, havia sido enviado. Ele continua, falando que chegou outro e-mail, mas ela sai correndo, gritando não, tentando impedir ele de ver, mas ela escorrega, e quando Lin tenta ajudar, a cena mágica acontece. Deixando o garoto com ketchup no nariz. Ji fica toda vermelhinha, já puxando o roupão de volta, enquanto Lin fala que só ia dizer que era um spam, mas ela veio correndo, e nem deu tempo. Ela curadinha diz para ele parar porque foi muito embaraçoso. 2 horas depois ela sai, linda, deslumbrante, falando que vai em uma reunião mais tarde, perguntando como ela fica nessa roupa. Nada bobo, o menino diz que com esse vestido ela ganharia facilmente um concurso de beleza. E que ele também é muito bom para fazer os agachamentos que ela está devendo. Ela faz uma carinha, mas já empurra ele, falando para não se preocupar porque não esqueceu, só faltam 9. Coradinha ela já o manda fechar as cortinas porque vai pagar o que deve agora.
Claro que ele corre para fechar, se joga no sofá dizendo que está pronto. Então ela se prepara e dá-lhe, sem palavras, mas, meia hora depois, ainda corada, ela diz que agora sua promessa está cumprida, e que eles já podem ir para a reunião que ela tem. Pedindo calma, o menino sai correndo para o banheiro, deve ter dado dor de barriga. Meia hora depois, ele já volta e eles vão saindo, ele para na porta, enquanto ela pergunta por que ele parou, mas, ele só diz que é um conhecido. A garota fica em dúvida, mas logo vê quem é, e são os pais dela. Ela fica muito surpresa, mas o pai só pergunta se eles terminaram o que estava fazendo. Ela pergunta do que ele está falando, e o pai revela que chegou faz um tempinho. Como ela estava com a cortina fechada, eles não quiseram interromper. A mãe fala que ela é bobinha, porque ficou toda envergonhada, mas eles entendem, porque são necessidades normais de adultos. Gi fala que não é o que ela está pensando, porque ela só estava trocando de roupa, mas a mãe só diz, sim, vocês estavam trocando de roupa juntos, com as cortinas fechadas, né? Logo o pai diz para a esposa que eles parecem estar de saída, e que não devem atrapalhar. A mãe entende e fala pro garoto que ele já é da família, e o aniversário do vovô é em 2 dias, então o garoto não pode faltar. Enquanto a garota fica toda pimentinha, ele só concorda. Os pais saem, então Lin pergunta se ela ainda vai na reunião, ela só responde que é claro, e já estão atrasados. Rapidamente eles chegam no local, abrindo a porta o garoto fala para ela não esquecer de dar as 5 estrelinhas, e para lembrar de fazer o pedido quando estiver saindo que ele vem buscar. Mas rapaz, ela fica bravinha, e fala que ele com certeza deve receber boas avaliações de outras. Sem graça ele só diz que é seu trabalho, e não pode evitar. Eles dão um tchauzinho, e logo aparece o sisteminha, parabenizando o anfitrião por dirigir com segurança 100 km, e como recompensa ele ganhou 200 mil pontos de proficiência, 55% de conclusão da carreira, 21% das ações da BlaBla Company. Lin fica muito surpreso, fez apenas algumas corridas, mas já virou um dos maiores acionistas da empresa. Lin vê e conta que as ações da empresa valem mais de 500 bilhões, se ele vender as ações que ganhou, pode ganhar uns 10 bilhões. Mas, sigma das aplicações, o garoto fala que não tem necessidade de vender, é melhor guardar, e receber os centenas de milhões de dividendos a cada ano. O sisteminha avisa, a carreira foi concluída em 55%, e quando completar 90% ele poderá trocar de carreira, entretanto, se preferir completar 100% da carreira, a recompensa será bem mais generosa. Lógico que o garoto decide continuar na carreira de motorista de aplicativo até atingir 100%. Sem demora, Lin recebe um novo pedido de corrida, e vamos embora pro batente. Ele logo diz que essa é a última corrida do dia. A cena já corta para uma garota se admirando no celular, aguardando sua corrida chegar, o carrão já para do lado dela, e o garoto pergunta se ela é a cliente com o final de telefone 0389. Toda felizinha ela logo fala que sim. Pensando que valeu a pena se arrumar tão bem, pois até um garoto rico se interessou por ela. Lin fala para ela entrar no carro, e é lógico que ela já se senta, falando que seu nome é Valéria, é um prazer conhecer o garoto, e vai onde ele quiser levá-la, mas não é uma mulher fácil de agradar. Lin só pergunta que história é essa, não foi você que fez o pedido de corrida. A mulher já muda de temperamento, falando que ele é só um motorista de aplicativo, e que ficou feliz por nada, pensou que tinha pegado um garoto rico, mas nunca imaginaria que ele fosse somente um motorista de aplicativo. Lin pensa que essa duas caras, muda de temperamento rapidinho. Valéria continua reclamando durante o percurso, falando para ele dirigir mais devagar, ela não está nem conseguindo tirar fotos, ficam todas trêmulas de tão mal que ele está dirigindo. Além disso, se ele arranhar um carro caro desses, ele não poderá pagar, nem em 1 milhão de anos. Lin já grita para ela ficar quieta que o carro é dele, então dirige como quiser. Mas a garota debocha, dizendo para ele parar de fingir, que não vai conseguir ficar com ela, só por dizer isso. Até parece, ela diz que ele é um trabalhador de meio período mal cheiroso, pedindo para ele parar de se vangloriar tanto. Lin fica muito irritado, perguntando se ela também não é trabalhadora de meio período. A menina esculacha, dizendo que pode trabalhar meio período, mas ainda é mais nobre que o garoto, sendo um motorista de aplicativo ele não consegue nem sequer pagar os seus sapatos. Lin enfurecido pisa com tudo no freio, jogando a garota para trás. Ele já manda a garota sair, colocando que se ela é tão boa assim, que compre seu próprio carro, ele não vai mais levá-la. Saia já! Valéria fica ali xingando, reclamando, falando que irá dar uma má avaliação, além de ligar para a agência BlaBla para reclamar. Mas Lin só rebate, dizendo que ela insultou sua profissão, e ainda quer dar uma má avaliação, o carro tem monitoramento, então duvida que ela terá sucesso nisso. Mas logo ele já recebe a má avaliação.
E lá vem a ligação do agente da blá blá, gritando o que há de errado com você. Uma mulher ligou reclamando muito da corrida, e se acontecer novamente será descontado do seu repasse. Lin não deixa barato, retrucando que pode descontar essa mixaria. O agente na linha pergunta que atitude é essa, ele vai suspender sua licença do aplicativo. O garoto pergunta se ele quer mesmo suspender a licença sem nem mesmo investigar a situação, e se ele já parou para pensar sobre as consequências. Mas o cara só pergunta como ele ousa ameaçá-lo, e que ele apenas deve esperar a suspensão, já desligando na cara dele. Lin chega na vila que comprou, e o gerente lhe recebe, declarando que vai lhe mostrar as propriedades. Vai acompanhá-lo para se familiarizar com o ambiente. Todas as 9 casas são da mais alta qualidade. Todos os móveis são macios e foram projetados pessoalmente pelos melhores designers internacionais. Por favor, experimente. O garoto já testa, dizendo que realmente são perfeitos e confortáveis. O gerente logo relata que examinou algumas governantas, e aquelas que passaram na entrevista preliminar estão no escritório. E se ele estiver com tempo, pode ir verificar as candidatas. O garoto está livre, e devem ir junto verificar. Já no escritório, a Valéria leva um susto, e já reclama, dizendo que não acredita que aquele garoto está ali apontando para Lin. O gerente grita para a garota perguntando o que ela está fazendo. A garota responde que esse cara é somente um motorista de aplicativo que ela conheceu na rua. Lin não gostou, indagando por que aquela mulher está ali, por acaso ela está ali para trabalhar como empregada doméstica. Valéria já aponta o dedo, gritando, perguntando como um mero motorista de aplicativo, pobre, pode vir nesse lugar, por acaso ele sabe que lugar é esse. Mas rapaz, o gerente já lasca-lhe um tapa na cara, repreendendo-a, como ela ousa falar assim com o Sr. Lin, ele é o único proprietário de toda a vila. Valéria com a cara inchada, pergunta para o primo por que ele lhe bateu, é impossível esse cara ser o proprietário desse lugar, ele é apenas um motorista de aplicativo, ainda tem o registro do pedido no celular. Lin pergunta o que seria impossível, por acaso não é permitido que um motorista de aplicativo compre o lugar? Mas o gerente fica falando que não é nada disso, não há nenhuma restrição, não existe essa regra. Já grita para Valéria pedir desculpas imediatamente. A garota já se ajoelha, pedindo perdão, e que estava errada, pedindo outra chance. Mas o garoto pede para o gerente mandar tirar essa coisa dali, ela tem um hálito horrível. Os seguranças expulsam do lugar. O gerente apresenta as 4 restantes, contudo Lin aponta dizendo que elas não parecem muito felizes, deixem todas elas voltarem, irá reembolsar todas com 5.000 para cada. Nesse momento ele recebe a mensagem de Ji, pedindo para ele ir buscá-la. Ele vira para o gerente pedindo para escolher outras governantas depois. A cena corta para a amigona de Ji, falando para ela não ir ainda, ia ser muito legal se ela ficasse para a segunda cena. O figurante se achando diz que ela deve ficar, faz anos que eles não se veem, e ela não precisa se preocupar porque ele a leva em casa depois. Mas a garota apenas se desculpa, dizendo que tem muito trabalho, e já chamou o táxi. A amiga tenta convencer, colocando que isso não é seguro, e é melhor ela aceitar a carona do amigo. Mas Ji fala que o motorista é seu amigo, então não há problema. E quem é que chega todo imponente? Nosso garoto. Deixando a amiga encantada. Quem não ficou muito feliz foi o figurante. A amiga logo fala pra Ji que ele é mesmo muito bonito, poderia ser até modelo. O figurante não gosta nada disso, e rebate que não adianta nada ser bonito, se ele é apenas um motorista de aplicativo. Lin não ficou muito feliz com o comentário, e logo já pergunta o que há de errado em ser motorista de aplicativo. O cara fala que nada, mas ele é muito sortudo de conhecer a senhorita Ji Qingyan. Mas Lin não dá mole, e já indaga o que há de tão bom em conhecê-la. O figurante tentando impressionar, aponta o dedo, falando, Qingyan, esse seu amigo não é muito esperto, né? Ele é apenas um motorista de aplicativo, e ainda assim tem um senso de superioridade. Mas a garota só se vira e fala que ele tem que ter mesmo esse senso de superioridade. Mas a amiga diz que isso não é certo, ter essa atitude de superioridade quando não tem meios financeiros estáveis, como o figurante que acabou de comprar um Mercedes-Benz G-Class de linha. Mas, o menino não vai conseguir comprar um desses nem em 1 milhão de anos. Por mais que trabalhe por toda a vida. Mas nossa garota apenas pede para o protagonista não reagir de forma maldosa com os amigos, eles apenas beberam demais, e não sabem o que estão dizendo. O figurante fica nervoso, pensando que a Ji está defendendo esse bastardo, então vai mostrar seu poder financeiro. Mal sabe o menino que vai ser esmerilhado. Logo eles vão para o estacionamento, e o figurante vai todo inflado apertando o controle da Mercedes para se exibir. A amiga brilha os olhinhos falando que é um carro muito caro. E o figurante se exibe mais uma vez, dizendo que custou mais de 2 milhões, e que vai comprar uma Lamborghini quando ficar rico.
Mas nossa garota é esperta. E pergunta se o carro que o figurante dizia que queria, não era o Pagani Vendildio, certo? O trouxa confirma, mas fala que esse é um carro extremamente caro, mesmo se tentar a vida toda provavelmente não seria capaz de dirigi-lo. Mas a loirinha já regala os olhos, chamando o figurante dizendo que tem logo o carro que ele queria ali. Ele vai correndo, gritando que é esse mesmo, seu carro dos sonhos. Lin se aproxima, pergunta se o figurante já parou de babar sobre o carro, se já pode dar licença. O figurante ri, perguntando se ele também queria ver. É algo que alguém como você não vê todos os dias, então não pisque os olhos. Mas o garoto só suspende o controlinho, mandando a garota entrar. O cara fica ali gaguejando, perguntando se esse carro é mesmo do garoto. Se ele não era apenas um motorista de aplicativo. Como o carro poderia mesmo ser dele? Mas o protagonista é Sigma, quem disse que não pode ser motorista de aplicativo, e ter um Pagani. E vira pro figurante, falando para ele não deixar que a pobreza limite sua imaginação. E já sai acelerando. Ji pede desculpas para o garoto, explicando que não sabia que os amigos podiam ser bem snobs. Mas nosso garoto responde que não se importa nem um pouco com isso, perguntando se ele quer que a leve para casa. Mas a garota diz que não, ela bebeu um pouco de vinho, e queria ir para a praia dar uma despertada, e já vai mudar o destino. Mas o garoto é malandro, e fala que não faz mal sair para tomar um ar fresco para se livrar do álcool. O sisteminha já avisa que o protagonista recebeu 10 avaliações de 5 estrelas, recompensa de 100 mil pontos de proficiência. O garoto só pensa que já pode adicionar mais uma. A garota pede para ele virar pro outro lado. Surpreso, ele pergunta por que deveria virar, por acaso ela vai colocar um biquíni. A garota envergonhada grita que não é isso não, ela quer apenas caminhar na praia, por isso vai apenas retirar as meias. Mas o garoto faz carinha de bobo, perguntando por que ele deveria virar e deixar de olhar ela tirando as meias. Por acaso ela estava com vergonha porque não está usando calcinha? Ela já mete o beliscão, perguntando que besteira ele está dizendo. É claro que está usando uma. Já fala que ele não precisa olhar por outro lado então, mas não é para ficar encarando ela. E já começa a tirar as meias. A cena já muda para eles dando um passeio na praia. Ji comunica que seus pais estão insistindo para o garoto ir na festa de aniversário do vovô, e pergunta se ele poderia ir com ela. O garoto já pergunta se ela quer que ele finja ser seu namorado, deixando ela corada. Então ele já fala que não é problema, que seria um prazer atender o pedido dela, já que ela tem se esforçado muito nos agachamentos. Ela só agradece envergonhada. Logo ela pergunta por que as luzes da Vila Kyushu, do outro lado, estão acesas? Não é normal, já que a vila nunca foi vendida por causa do seu alto custo. É a primeira vez que ela vê a vila toda iluminada à noite. O garoto joga, já que ele sabe que a vila é dele, então ele diz que vai dirigir um pouco mais perto da vila, e mostrar o lugar a ela. Pergunta, se ela gostar do lugar, que tal passar a noite lá? A garota sorri, dizendo que seria um sonho dormir na luxuosa vila. O rapaz já puxa ela pela mãozinha, dizendo que vai mostrar mais da vila para ela. Eles chegam na entrada, e a garota fala que participou da licitação desse lugar, contudo o resultado foi anulado na primeira rodada por falta de fundos. Lin provoca, dizendo que ela não precisa ficar com inveja apenas ao ver a entrada, ela também é presidente de uma grande empresa. Ela já faz uma expressão perguntando quem está com inveja? E fala que só está curiosa, dizem que a piscina interna utiliza água mineral transportada por via aérea. O garoto puxando ela pela mãozinha, diz que irá mostrar a vila por dentro. Ela leva um susto, dizendo que é o suficiente olhar dali e eles não podem simplesmente entrar, seria horrível serem pegos e expulsos. O garoto joga o jogo, e pergunta o que ele ganharia se conseguisse fazer ela entrar na vila. Ela vira toda glamurosa, dizendo que ela nadaria de biquíni, e daria um ótimo espetáculo ao garoto. Então ele puxa ela, revelando que está ansioso para ver esse show. Ela pergunta se ele está louco, vai mesmo tentar entrar nesse lugar? Mas eles chegam na entrada, e os seguranças abrem os portões, e reverenciam o carro. A garota fica assustada, perguntando o que está acontecendo. Essa vila possui a mais alta segurança, então por que deixaram eles passarem? Mal sabe ela que nosso garoto já é o dono de tudo ali. Ela pergunta se eles simplesmente deixaram eles passarem mesmo? Ele só fala que não foi muito difícil. Eles descem do carro, e a garota pede para ele olhar, tem até uma árvore frutífera ali. O garoto então pergunta se ela gostaria de comer algumas, ele pegaria algumas para ela se ela quisesse. A garota envergonhada diz que não precisa. E já olha para o lado, ficando encantada com a piscina maravilhosa.
O garoto não perde tempo, já fala para ela não esquecer da promessa, e agora que ela viu a piscina já pode cumprir o que prometeu. Mas ela já fica corada, dando a desculpa que não está com o biquíni, e nem sabe nadar, já pede para falarem disso mais tarde. Então ele encara, dizendo que podem falar disso mais tarde, mas que fique claro que ela não pode faltar atrás na palavra. Ela diz para não se preocupar, que sempre cumpre a palavra. Mas eles precisam voltar. Ele pergunta se ela não gostaria de ver mais de perto. Ela sorri, falando que já foi muita sorte conseguir ficar no pátio sem serem expulsos, se chegarem mais perto estarão cometendo invasão de propriedade. O garoto tenta convencer, falando que não tem ninguém ali, então por que deveriam ter medo? Ela tenta impedir, mas o garoto põe a mão na porta, e logo o sistema já fala bem-vindo de volta ao lar, deixando a menina em choque. Ela já vira extremamente surpresa, perguntando se essa é a casa dele? Ele explica que acabou de comprar o lugar, concluiu a compra ontem, e se ela já está aqui por que não dá uma olhada na casa? Ela dá umas pancadinhas nele, reclamando que ele acabou de enganá-la, já que ele é o dono do lugar. A garota fica encantada com o interior da casa, e pergunta quanto ele gastou. Ele diz não saber exatamente o quanto foi, mas custou cerca de alguns bilhões. Ela pergunta se ele está tentando enganá-la novamente, a vila mais cara nesse lugar é de 1,2 bilhões, então como ele poderia ter gasto tanto? A não ser que ele tenha comprado todas as casas da vila. Ele se senta, e diz que ela tem razão, ele comprou todas as 9 casas da vila. Ela paralisada, perguntando se ele tem uma árvore de dinheiro por acaso? Ele sabe que tem um sisteminha, né safado, então revela que é mais fácil do que ter uma árvore de dinheiro. Ela logo pergunta se ele ganha dinheiro fácil assim? Então não é à toa que quis experimentar a vida, já que as condições financeiras do garoto é muito elevada. Se sentando no sofá deslumbrada com o conforto da poltrona. O garoto não é bobo, e já fala que está muito tarde, então se ela quiser ficar ali pode escolher qualquer quarto que quiser para dormir. Gi aceita, falando que está muito tarde mesmo, mas o garoto terá que levá-la no trabalho pela manhã então. É aí que ela se lembra que não tem pijama, e pergunta se o garoto teria algum pijama de mulher na casa. Mas é lógico que ele responde que não, ele mora sozinho então não tem essas coisas, ela pode então dormir nua se quiser, que ele não vai ficar espiando, pois dizem que é muito bom para a pele. Mas a garota subindo as escadas para tomar um banho, retruca envergonhada, perguntando como poderia dormir nua na casa de outra pessoa? O garoto só responde que não irá ficar provocando ela, então vai ver algum pijama dele para ela usar. Ela vai pro chuveiro, enquanto ele fica lendo na sala, é aí que ele ouve um forte barulho, e grita assustado, perguntando se ela está bem. Mas ela pede para ele entrar no banho, falando que caiu e precisa de ajuda. O garoto corre, perguntando se ela está bem, se não se machucou. Ele entra no banheiro, e ela corada fala que torceu o tornozelo, e precisa de ajuda para tomar banho. O garoto engole seco, ajuda a garota a se levantar, que fica mais vermelha que pimenta, já rola o beijinho, ele mede a temperatura da água, cochicha que a água está maravilhosa no ouvido da garota. Vocês sabem o que rola, e depois de um tempo, os passarinhos já cantam pela manhã. Alguém abre as janelas, chamando o menino de preguiçoso, puxando o lençol pede para ele levantar, se continuar enrolando ela vai chegar atrasada no trabalho. O garoto levanta, falando que é muito difícil passar a noite com ela, e depois ter que acordar cedo, ele não aguenta isso não. Ela fica bravinha pedindo para ele levar logo, porque vai se atrasar pro trabalho, fala que se ele for logo vai dar 5 estrelas para o garoto. O garoto só concorda. Após deixar Gi no trabalho, o garoto passa no hotel dele, pensando que ia começar a trabalhar assim que terminasse o café. O rapaz já é bem atendido, falando que vai só tomar um café. O atendente já fala que vai avisar para prepararem tudo, e vai acompanhá-lo, mas nosso garoto diz que não precisa, ele quer entrar discretamente então vai sozinho. O garoto então entra, senta na mesa e chama pela garçonete. A garçonete chega para atender, e logo reconhece o garoto. Lin fala que é uma coincidência, ele não sabia que ela havia começado a trabalhar ali. A garota é a ex-gerente Lili, a mesma que demitiu nosso garoto no início da história. Será que agora ele vai se vingar da armação que ela fez pra ele, ou vai só agradecer por ela o ter demitido? Já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vocês lembram daquele momento épico quando o nosso protagonista deu de cara com a gerente maligna no restaurante do hotel, né? Pois é. A treta começa logo que ela o avista e solta aquela, e nossa, que coincidência. Jamais imaginei encontrar uma escória como você aqui. Que megera, hein? Mas não para por aí. A cara de pau dela era tão grande que ainda mandou na lata, perguntando se ele não tem vergonha, não? Acontece que o karma é rápido, meus amigos.
Depois de demitir o coitado, o nosso protagonista não perdeu tempo. No dia seguinte, lá estava ele, processando a megera. Nosso garoto, em um ato impulsivo, taca o caderno sobre a mesa, o som ecoa pelo ambiente. Ele, então, encarou a mulher com firmeza e questionou, com a voz carregada de indignação, como ela se atrevia a repreender um cliente daquela forma. Mas, sem hesitar, ela retrucou friamente, perguntando se ele realmente se enxergava como alguém digno de tal respeito. Com um olhar desdenhoso, ela pergunta como ele poderia ser um cliente. Ele é só um garoto que depende de uma mulher rica para pagar as contas e ainda acha que pode se sentir superior aqui. Enquanto a tensão aumentava, outra funcionária tentou intervir. Nervosa, ela se aproximou da gerente, em tom baixo, murmurou, com licença. Talvez devêssemos repensar. Esse cliente parece ser apenas uma pessoa comum, mas nunca se sabe. Então é melhor ela não dizer essas coisas para ele. Mas ela é irritada, retruca dizendo o que teria de incomum. Ele trabalhava para ela, mas com uma boa aparência ele conseguiu o coração da diretora da empresa. A mulher não hesitou em atacar novamente, afirmando que, se o garoto não tivesse uma mulher rica para sustentá-lo, jamais teria condições de frequentar um lugar como o Hotel Península. Ela ressaltou que ele nunca teria dinheiro nem mesmo para comer ali. O garoto, no entanto, não reagiu como esperado. Ele apenas suspirou profundamente, demonstrando uma calma quase exasperada, como se toda a situação fosse apenas mais um incômodo trivial em sua vida. Após esse breve momento de reflexão, ele disse que é mesmo uma pena, e indicou a outra funcionária que fosse buscar o gerente do local, deixando claro que não pretendia prolongar a discussão com a mulher. A funcionária apenas respondeu que tudo bem, que iria buscar o gerente imediatamente. Enquanto isso, a mulher continuava com seu tom provocativo, dizendo que sabia que o garoto até conhecia o nome do gerente geral, mas perguntava se ele queria algum elogio por isso. No entanto, ela foi além. Com um sorriso cínico, afirmou que duvidava que o gerente soubesse o nome dele, pois o garoto deve tê-lo visto em alguma notícia ou comentário. Um cliente de baixo nível como ele não teria como saber o nome do gerente de outra forma. A outra funcionária, claramente assustada com o rumo da conversa, deu uma última olhada antes de sair apressada para buscar o gerente. O garoto, ainda impassível, balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Ele murmurou para si mesmo que ela parecia incapaz de aprender com seus próprios erros. Por consideração a uma antiga colega, ele havia decidido deixar passar, mas agora parecia ser tarde demais para isso. Pouco tempo depois, o gerente apareceu no local, com passos firmes e olhar interrogativo. Ele perguntou de imediato o que estava acontecendo ali. A mulher não perdeu tempo e apontou para o garoto, acusando-o de ser apenas um homem pobre que estava ali para causar problemas. Ela ainda sugeriu que o gerente chamasse os seguranças para expulsá-lo imediatamente. No entanto, o gerente, visivelmente furioso, interrompeu as acusações. Ele dirigiu um olhar severo para a mulher e perguntou, com a voz carregada de indignação, se por acaso ela era cega, deixando todos ao redor em silêncio constrangedor. Por acaso ela não sabe quem está querendo expulsar? E logo revela que esse é o proprietário desse lugar. E se ela quer expulsar ele, quem vai ser expulso é ela. Ela fica em choque, perguntando o que ele está dizendo. Como esse cara poderia ser o proprietário desse lugar? De jeito nenhum, ele era um subordinado pobre do seu antigo trabalho. Não se deixando intimidar, ela retruca de forma arrogante para o gerente, sugerindo que ele devia ter sido enganado sobre o garoto. Ela tentou se justificar, insinuando que, se ele acreditava naquilo, estava apenas sendo manipulado. Porém, o gerente, furioso, não hesitou em agir. Ele empurrou a mulher e, com a voz carregada de raiva, disparou, em que foi ela quem me enganou, não o contrário. Já que quando foi entrevistada, parecia ser uma pessoa digna. Como alguém que nem ela poderia superar a entrevista deles, que é extremamente rigorosa. O gerente, com os olhos ardendo de raiva, não perdeu tempo e tomou uma decisão firme. Ele anunciou que colocaria a mulher na lista negra do hotel, deixando claro que não queria mais vê-la ali, nem em qualquer outro lugar. Sua voz estava cheia de autoridade, e suas palavras foram como uma sentença. Ele sabia que, com esse ato, nenhuma outra empresa teria coragem de contratá-la no futuro. Logo, ele fez um sinal para os seguranças que estavam próximos. Eles entenderam imediatamente o que deveria ser feito e, sem hesitar, se aproximaram da mulher. Com rapidez e firmeza, começaram a arrastá-la, enquanto ela lutava para se soltar, mas era impossível escapar da força dos seguranças. O ambiente ao redor ficou tenso, com todos observando em silêncio a cena, enquanto a mulher era levada para fora, sabendo que nunca mais teria a chance de retornar ao hotel.
O gerente reverencia o protagonista, dizendo que realmente sente muito pela perturbação em sua refeição. Nosso garoto fala que tá tudo bem, mas na próxima vez, era para ele certificar de fazer uma análise mais detalhada. E não contratar ninguém que tenha um mau caráter. Agora, se ele pudesse oferecer a refeição, porque ele tá faminto. O gerente só concorda, e fala que tá bem claro. E vai mandar a garçonete trazer logo a refeição. Nesse momento o telefone do nosso garoto toca. É uma garota chamada Tian Yan. Falando que é a vice-presidente da empresa blá blá. Como representante da empresa, ela gostaria de conhecê-lo. Por isso pergunta quando ele estará disponível. Nosso garoto fala que tem um trabalho para fazer agora de manhã. Por isso entrará em contato com ela mais tarde. Ela concorda, e só fala que vai ligar mais tarde. Então a cena muda para a funcionária perguntando se ela conseguiu marcar a reunião com o novo acionista. A vice-presidente responde que não necessariamente, ele só disse para ligar mais tarde. Então ela vai visitar a empresa Gelix agora. Essa empresa é uma autorizada da blá blá nessa região. A assistente concorda dizendo que vai chamar um motorista no aplicativo imediatamente. Logo que ela chama, muda pro nosso protagonista. Dizendo que um novo pedido apareceu no seu sisteminha. O chamado é logo do Hotel Península, então não tem como recusar essa corrida na porta dele. O cliente que pediu a corrida era nada menos que a vice-presidente da blá blá. Quando o carro parou, o motorista, com um olhar curioso, perguntou se ela era a mesma pessoa que solicitou a corrida, com o número terminado em XXXX. Ela confirmou com um simples sim, mas, ao olhar para o homem que havia abordado, não pôde deixar de pensar consigo mesma que ele era um homem bem bonito. O motorista, percebendo a surpresa da vice-presidente, abriu a porta do carro e a convidou a entrar. Ela, ainda sem entender completamente a situação, olhou para ele com expressão surpresa e perguntou, um pouco incrédula, em se ele realmente era o motorista da blá blá. Ela estava claramente impressionada, não conseguindo entender como um motorista de aplicativo estaria dirigindo um carro de luxo esportivo. A assistente, curiosa, não demorou em perguntar quando a empresa conseguiu ser tão poderosa a ponto de possuir um motorista com um veículo desse porte. O motorista, com uma calma surpreendente, explicou que ele era rápido nas corridas. Ele então pediu que elas entrassem no veículo, lembrando que não podia permanecer parado por muito tempo na porta, já que precisava trabalhar. Ela só concorda, entra no carro e coloca o cinto. Já dentro do carro e durante a corrida, a garota, ainda um pouco curiosa, olhou para o motorista e perguntou se ele realmente era o motorista da blá blá, dirigindo o Pagani. Ela estava impressionada, mas também com uma dúvida que não conseguia deixar de expressar. Ela logo comentou, com um tom de brincadeira, se ele estava ali apenas para experimentar a vida. Achava que muitas garotas ficavam irritadas quando entravam em um carro como aquele, achando que o motorista estava apenas tentando se mostrar. Nosso protagonista, um tanto sem jeito com a situação, tentou explicar sua posição. Com um leve rubor, ele comentou que, do jeito que ela havia falado, parecia que ele estava sendo visto como um canalha. Ele, então, fez uma pergunta meio desconcertada, perguntando se existia alguma regra que determinasse que, se alguém possuísse um supercarro, não poderia ser motorista da blá blá. A garota, ao ouvir a pergunta, respondeu de forma tranquila, mas com um tom sério. Ela disse que ele poderia ser o motorista com o carro que quisesse, mas, que deveria ter cuidado com o que dizia e fazia, já que suas palavras e ações poderiam ser interpretadas de forma errada, especialmente em um contexto como aquele. Se ele fizer alguma coisa que difama a empresa blá blá, ele pode acabar sendo suspenso. Ele pergunta se por acaso ela tem tanto poder que poderia suspender sua licença quando quiser. Ela revela que é a vice-presidente empresa, então ela poderia suspender qualquer licença. Então ele fala que é o que ela diz, porque ele também é um acionista da empresa blá blá. Dizendo que isso é muita coincidência pois, ontem, ele comprou 21% das ações e ela acabou de ligar para ele tentando marcar uma reunião. Ela fica assustada. Pergunta se ele é mesmo o Sr. Lin. Claro que ele confirma. Então, ela fala que sente muito por tê-lo ofendido. Se ele poderia dar uma chance de eles conversarem, quando terminar essa corrida. Nosso garoto fala que vai ver se tem algum tempo na sua agenda, mas ele tem que terminar algumas corridas antes. Logo, o tempo se passa e eles chegam ao destino. Então, ela diz para ele entrar em contato quando terminar e agradece por ter trazido ela. Mas, no momento, ela fica assustada perguntando o que aconteceu. Porque ela não conseguiu finalizar e pagar a corrida. Ele pega o celular para verificar o que aconteceu no aplicativo. Mas, logo, ele recebe a mensagem dizendo que como ele violou o regulamento em frente à plataforma, sua licença foi suspensa.
Foi logo a mensagem da Gelix Corporation. Uma suspensão, ele se pergunta o que seria isso. Uma suspensão da Gelix. Logo, ele fica pensando que foi o cara que ligou para ele da última vez que fez isso. Então, ele pergunta para a vice-presidente qual seria a relação dela com essa empresa Gelix. Ela responde que é uma empresa que opera nesse lugar como uma filial, como assistente da blá blá. A garota, enquanto olhava pela janela, ficou refletindo sobre a situação. Em sua mente, ela se perguntava que porcaria a empresa estava fazendo. Ofender um acionista como ele seria um erro irreparável. Se isso acontecesse, todos ali estariam com suas carreiras encerradas. O protagonista, por sua vez, parecia perdido em seus próprios pensamentos. Ele considerava que o problema provavelmente havia começado no dia anterior. A lembrança da confusão com aquela pessoa de comportamento irritante, a quem ele mentalmente chamava de bafo de bode, veio à tona. Certamente, essa pessoa devia ter reclamado novamente na plataforma, causando mais transtornos. Apesar disso, a garota notou sua expressão preocupada e, com firmeza, deixou claro que ele não precisava se preocupar com o assunto. Determinada, ela afirmou que cuidaria pessoalmente da situação, garantindo que tudo seria resolvido o mais rápido possível. Mas já que nosso garoto gosta de uma confusão, fala para ela esperar um pouquinho. Que ele vai subir e dar uma olhada junto com ela. Então, eles logo sobem sem avisar e entram em uma reunião. O presidente pergunta que disparate é esse. Como ele se atreve a invadir uma sala de reuniões? Nosso garoto logo se apresenta dizendo que é o Lin a quem eles suspenderam sua licença e está aqui para falar com eles. O presidente pergunta ao garoto Xiaolu se esse não seria um assunto para o seu departamento de operações. O gerente de operações logo concorda. E logo vai falando pro nosso rapaz, que ele é um garoto muito arrogante. Teve até mesmo a cara de pau de vir aqui. Depois que alguém reclamou. Grita para ele sair logo. Ou ele chamará a segurança. Mas nosso garoto não tá nem aí. Só senta na cadeira. Falando pra tia Yan que é melhor ela lidar com esse assunto. A garota logo aponta o dedo. Gritando que a suspensão será cancelada imediatamente. Continua dizendo que eles nem sequer devem ter investigado. Como vice-presidente da blá blá. Ela está retirando a licença da Gelix. O presidente fica assustado. Perguntando se por acaso ela é mesmo a vice-presidente da blá blá. Logo ela joga o cartão de identificação na mesa. Deixando todos espantados. O presidente, após uma breve confirmação, declarou que ela realmente era vice-presidente. Sem perder tempo, ele se virou para o gerente de operações com um olhar sério e carregado de irritação, exigindo saber o que diabos estava acontecendo. Enquanto isso, o gerente de operações, nervoso e tentando se justificar, começou a explicar a situação de forma apressada. Ele mencionou que, ao receber a reclamação de uma passageira, tomou medidas imediatas. O gerente continuou afirmando que, temendo que isso pudesse prejudicar a imagem da empresa, tomou a decisão de bloquear o acesso do motorista, para preservar a reputação da empresa. O presidente, tomada por uma raiva crescente, interrompeu a explicação com uma pergunta incisiva. Ele queria saber se o gerente havia ao menos investigado quem era o passageiro que havia reclamado. Sua voz, carregada de indignação, ecoava pela sala enquanto ela continuava. Revelou que o motorista suspenso havia comprado 21% das ações da empresa no dia anterior, tornando-se o segundo maior acionista. A sala ficou em silêncio. O impacto de suas palavras parecia ter deixado todos sem reação. O gerente, com uma expressão completamente atônita, murmurando algo como se não acreditasse. Ele murmurou, se aquilo era algum tipo de brincadeira. Afinal, como alguém que era apenas um motorista da blá blá poderia ser tão importante? A vice-presidente, sem paciência para aquela incredulidade, bate com força na mesa, ordenando silêncio absoluto. Com firmeza, ela explicou que o homem em questão estava visitando a empresa para entender mais sobre seus negócios e, ainda assim, haviam suspendido sua conta sem sequer investigar ou perguntar o que havia acontecido. Nesse momento, ela apontou diretamente para o gerente de operações, com um olhar gelado e implacável. Declarou que, a partir daquele instante, o status da empresa como operadora estava cancelado. Suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O presidente, então, finalmente recuperou a voz, mas agora estava tomado pela fúria. Ele se voltou para o gerente de operações, exigindo saber como ele ousou bloquear a licença de um acionista sem sequer realizar uma investigação prévia. Logo grita para ele pedir desculpa imediatamente. Ou ele vai de arrasta. O tonto do gerente se joga no chão, falando que é tudo culpa dele.
e pedindo por favor para que não retirem a qualificação de operações da empresa. Mas o nosso garoto aponta o pé e fala que agora há pouco ele estava bastante agressivo. E questiona quantas pessoas foram intimadas por ele ao longo dos anos. Não deve ter sido pequeno. Como acionista da Blá Blá aprova a decisão de suspensão da empresa. E fala que essa operadora está desqualificada. Enquanto a tensão ainda pairava no ar, o protagonista recebeu uma ligação em seu celular. Sem demora, ele olhou para a vice-presidente e pediu para que ela cuidasse do restante da situação, informando que precisava atender ao telefonema. Ao atender, ouviu a voz doce do outro lado, informar que no dia seguinte seria o aniversário do avô. A pessoa mencionou também que desejava comprar algumas roupas, e comentou que planejava adquirir algumas peças para ele também. O protagonista, sem se alongar, respondeu de maneira tranquila, confirmando que estava tudo bem e que ele resolveria isso mais tarde. Enquanto desligava a ligação, o protagonista começou a refletir sobre o aniversário do avô. Certamente, não poderia comparecer de mãos vazias. Ele se perguntou o que o velho homem gostaria de ganhar. Pinturas antigas e caligrafias talvez fossem opções interessantes, mas será que combinavam com o gosto dele? A ideia parecia promissora, mas ainda havia dúvidas pairando em sua mente. Logo depois, a garota saiu da reunião, com uma expressão de missão cumprida. Ela informou que já havia resolvido tudo e que o bloqueio na licença dele havia sido removido. Além disso, mencionou que ele agora possuía acesso máximo ao sistema. Ele, ainda curioso, perguntou sobre o que exatamente significavam essas permissões. Queria saber se um motorista também tinha funções diferentes ou algo especial. A garota, com calma, explicou que essas permissões ofereciam funções auxiliares. Uma delas, por exemplo, permitia que o usuário fizesse um pedido diretamente, utilizando o número da placa do motorista, e especificasse as condições que desejava. Caberia ao motorista decidir se aceitaria ou não o pedido. Ao ouvir isso, ele não conseguiu esconder um sorriso de satisfação. Achou o recurso extremamente útil e não hesitou em admitir o quanto gostou da ideia. Seus pensamentos começaram a girar em torno das possibilidades que aquele sistema poderia oferecer. O protagonista, ainda pensativo sobre o presente para o aniversário do senhor, perguntou à garota se ela conhecia algum lugar que vendesse quadros antigos. Ela, sem hesitar, sugeriu uma pintura do renomado Zandakian, afirmando que seria um presente perfeito para a ocasião. Ele ficou surpreso com a sugestão e questionou se ela realmente tinha como conseguir uma obra de um pintor tão prestigiado. A garota, com tranquilidade, explicou que o presidente havia adquirido uma cópia de uma das pinturas de Zandakian e que, se ele realmente desejasse o quadro como presente, poderia enviar sua assistente para buscá-lo imediatamente. A ideia parecia promissora, mas ele perguntou quanto custaria a pintura, deixando claro que estava disposto a pagar por ela. A garota, no entanto, disse que ele só podia estar brincando. Afinal, detalhe insignificante, para quem possui 21% da empresa. Sem delongas, ela perguntou para onde ele gostaria que o presente fosse enviado. Ele respondeu que poderia enviar ao gerente do Hotel Península, demonstrando um gesto de gratidão, mas reforçou que não gostava de ficar devendo valores para ninguém. Então, sem hesitação, ele ofereceu 1% do seu patrimônio em troca da pintura. A garota ficou atônita com a proposta, percebendo que aquele 1% equivalia a pelo menos 500 milhões de yuans. Ela concluiu mentalmente que sua generosidade era, de fato, algo impressionante. O protagonista agradeceu à garota, mencionando que ela poderia continuar operando a empresa como antes, sem a necessidade de interferências maiores da parte dele. No entanto, antes que ele pudesse se retirar, ela o chamou, pedindo que esperasse por um momento. Com um tom sério, ela explicou que o presidente gostaria de convidá-lo para visitar Yanseng. Repetindo o convite, deixou claro que era algo importante e que o aguardavam por lá. Ele assentiu, afirmando que iria a Yanseng quando chegasse o momento certo e que entraria em contato com ela para organizar a visita. Ao sair, seus pensamentos vagaram para as memórias que tinha daquele lugar. Fazia muito tempo desde sua última ida a Yanseng, e ele sabia que precisava arranjar tempo para fazer uma visita em breve. Já dentro do carro, enquanto revisava os acontecimentos recentes, ele notou algo em seu celular. Mais uma avaliação de 5 estrelas havia sido registrada, marcando mais um pedido concluído com sucesso. O ciclo continuava, e um novo pedido já estava à espera. Para sua surpresa, o destino final era novamente o Hotel Península. Ele pensou que aquilo era mais do que coincidência, pois agora o pedido consistia em levar um cliente para o próprio hotel. Pouco depois, uma jovem apareceu, falando ao telefone com alguém do outro lado da linha. Ela tranquilizava a pessoa, dizendo para não se preocupar e que a esperasse no hotel.
Aquela jovem era ninguém menos que Yang Tianxin. Enquanto se aproximava do carro, ela comentou casualmente no telefone que havia comprado muitas roupas íntimas novas. Com um tom provocador, acrescentou que, se ele for bonzinho, ela poderia até mostrá-las. O protagonista perguntou diretamente se ela era quem solicitou a corrida. Ela confirmou confusa, perguntando quem seria o garoto. O protagonista explica que é o motorista de aplicativo a qual ela solicitou a corrida. Yang Tianxin, um tanto desconfiada, mencionou que essa empresa era muito boa, pensando em técnicas de marketing tão originais, com um veículo tão caro. O protagonista explicou que não há ideia da empresa, deixando claro que o carro era dele, que isso diferenciava de outros motoristas. Mas Yang Tianxin, com um leve sorriso debochado, insinuou duvidando que garoto rico se tornaria um motorista blá blá dirigindo um Pagani. Indagou se por acaso ele achava que ela era uma garota ingênua, daquelas que nunca tinham visto o mundo. O protagonista, mantendo a paciência, refletiu por um instante. Pensou consigo mesmo que aquela mulher já estava começando a se tornar uma verdadeira chatice. Para ele, o objetivo era simples, em concluir a tarefa rapidamente, pois isso era o mais importante no momento. A garota, no entanto, já demonstrava estar incomodada. Com um semblante meio bravo, questionou de forma direta o que ele estava fazendo. Perguntou por que ele havia feito um desvio e, com desconfiança, sugeriu que ele estivesse tentando cobrar mais pela corrida. Ele respondeu calmamente que não se tratava de um desvio. Explicou que, por frequentar aquele hotel regularmente, sabia que aquele caminho era, na verdade, um atalho. Mas Yang Tianxin não parecia convencida. Declarou que ele estava mentindo e o acusou de prolongar a viagem intencionalmente, desconsiderando que ela estava com pressa. Enquanto dirigia, ele olhou discretamente para o lado, ponderando sobre a situação. Observando as lingeries que ela teria comprado, perguntou-se mentalmente. Era evidente que ela gastara muito dinheiro, mas o motivo de sua ida ao hotel ainda o intrigava. Talvez houvesse algo mais naquela história. Ao chegar na entrada lateral do hotel, o protagonista estacionou o carro conforme solicitado. Yang Tianxin saiu rapidamente, entrou pela porta dos fundos, deixando-o sozinho no veículo. Ele ficou por alguns instantes refletindo sobre a situação. Se ela tivesse algo realmente importante a tratar, não entraria pela porta dos fundos, pensou, desconfiado. Logo após, uma notificação em seu celular trouxe uma notícia desagradável, em uma avaliação de apenas 1 estrela. Ele suspirou, irritado. Conseguir avaliações de 5 estrelas parecia ser mais difícil do que ele gostaria. Apesar disso, decidiu ignorar o ocorrido, pois tinha um novo compromisso à sua espera. Desta vez, era a senhorita Kinja. Seguiu para o estacionamento indicado e aguardou até que a garota aparecesse. Quando Kinja surgiu, ele não conseguiu evitar o comentário. Observou que ela não havia lhe dado uma avaliação de 5 estrelas ainda. A linda garota, com um sorriso leve e provocação, respondeu que as 5 estrelas dependeriam de sua performance naquele dia. Sem perder tempo, ele percebeu que ela trazia várias sacolas. Então se ofereceu para carregar suas compras. Eles seguiram até uma loja de biquínis, onde o próximo ato daquela peculiar interação parecia prestes a começar. O protagonista, aproveitando a oportunidade, mencionou que, após a compra de um biquíni, ela poderia finalmente cumprir a promessa que fizera de nadar em sua piscina. Mas ela, com um sorriso e, corada, respondeu que não teria feito tal promessa se soubesse que ele era o dono do pavilhão. Ele retrucou, afirmando que a promessa fora feita por conta própria e que isso não tinha nada a ver com ele. Enquanto a conversa seguia, a atendente da loja se aproximou, trazendo uma seleção de biquínis. Eles estavam na seção de roupas de banho, e a atendente sugeriu que ela desse uma olhada nas peças. No entanto, pouco tempo depois, a garota comentou, já cansada das compras. Confusa e insatisfeita, ela pediu para sair da loja. Mas o protagonista, ainda firme em seu ponto, disse que, se ela não comprasse nada, ele também não compraria. Curioso, perguntou se ela não gostou dos estilos disponíveis. Ela, com um olhar discreto e um tom baixo, comentou que os estilos ali não eram ruins, mas que o tamanho não estava disponível na loja. A atendente, ouvindo a conversa, se aproximou e, educadamente, interrompeu, sugerindo se poderia ajudar a encontrar algo mais adequado, já que a loja tem uma gama completa de biquíni. De tamanhos do A até o D. Mas nosso protagonista logo percebe. E pergunta se a loja não teria um tamanho e, sem perder tempo, o protagonista sugeriu que eles poderiam tentar em outra loja em frente, já que parecia ter mais opções, e por ser uma loja bem famosa, certamente encontrariam algo que servisse.
Assim, ambos se dirigiram até o outro estabelecimento. A vendedora, percebendo a presença deles, apresentou os últimos modelos disponíveis. A garota, olhando os modelos com atenção, pegou um que chamava sua atenção indagando o que o nosso protagonista achava do modelo. O garoto revela que o modelo não mostra os pontos fortes dela e pega um modelo mais ousado, com um design mais cortado e sensual, dizendo que gostava desse. Ela bate nele de leve, dizendo que ele é muito chato. Mas pede para a atendente embrulhar pois vai levar esse modelo. Mas o garoto pega o modelo mais discreto anterior, dizendo que vão levar esse também. Ela ficou surpresa, comentando que achava que ele não teria gostado desse modelo. Então ele chegou bem perto e cochichou que ela deveria usar o modelo que ele escolheu somente na frente dele, enquanto esse outro era, para sair ou ir à praia. Ela ficou corada com o comentário, e os dois seguiram passeando pelo shopping. Ela sugeriu que eles dessem uma olhada nas lojas de vestidos personalizados, mencionando que algumas marcas eram bastante boas. Ele concordou e continuaram a caminhada. Logo, ela avistou um vestido deslumbrante e se animou. Comentou que gostaria de experimentar esse. A vendedora, percebendo o interesse da garota, afirmou que ela tinha um ótimo gosto e que aquele seria um modelo único da loja e que ela deveria experimentá-lo. O protagonista se sentou e ficou aguardando. Logo, ela apareceu perguntando se ele poderia entrar na cabine do provador por um minutinho. Ele, um pouco surpreso, indagou se seria apropriado. Mas ela, com um olhar de urgência, pediu para ele entrar, dizendo que precisava de ajuda, pois não conseguia ajustar o vestido sozinha. Ele, um pouco desconfortável, entrou na cabine e, perguntando se ela gostaria de mostrar o vestido, foi interrompido por ela, que disse que não havia problema, pois não conseguia fechar o zíper sozinha. Ele, observando atentamente, perguntou se ela tinha certeza do tamanho, sentindo que o vestido estava mais ou menos no ponto. Ela, um tanto incomodada com os olhares dele, respondeu que o vestido era um pouco justo, que por isso não estava usando a lingerie de cima. Ela pediu, com um tom leve, para que ele parasse de olhar. Ele só fechou o zíper. Ela perguntou se o vestido havia ficado bom. Ele, com um sorriso, disse que, na verdade, o vestido tinha ficado mais do que ótimo. Ela, satisfeita com o elogio, comentou que já conhecia bem a loja e que sabia que tinha peças incríveis, mas, naquele momento, a vendedora se aproximou, comentando que sentia que aquele vestido havia sido feito sob medida para ela, como se tivesse sido desenhado exclusivamente para seu corpo. Nisso entrou na loja uma outra garota acompanhada de um figurante. Ao ver a jovem com o vestido, comentou ao seu acompanhante que adoraria ter um vestido semelhante. O homem, com um tom de arrogância, pediu para a vendedora trazer o vestido, alegando que ele era, de fato, muito estiloso. A atendente, com um olhar cuidadoso, pediu desculpas, explicando que o modelo só estava disponível dentro de um conjunto personalizado e que não teria outro desse modelo. Com um sorriso desdenhoso, o homem insistiu, afirmando que, pela aparência dos outros, parecia que eles não seriam capazes de pagar por um vestido assim. Nossa garota, não se deixando intimidar, rapidamente rebateu, perguntando quem havia dito que ela não poderia pagar. A garota loira e arrogante revelou que o vestido custava mais de 80 mil reais, apresentando dúvidas quanto à capacidade financeira da nossa garota. Elegantemente nossa garota respondeu que poderia pagar com os próprios recursos, perguntando ironicamente se a garota poderia fazer o mesmo, a deixando bem irritada. O figurante, tentando se mostrar para a garota, pede para a vendedora lhe vender o vestido, dizendo que vai acrescentar 20 mil na comissão dela, se vender o vestido para ele. A vendedora, percebendo que a situação estava se tornando cada vez mais tensa, explicou, com a voz calma, que aquilo não fazia parte das normas da empresa, e que não poderiam atender ao pedido do homem daquela forma. O homem, irritado, retrucou, levantando a voz e afirmando, com um tom agressivo, que ele é quem fazia as regras, pois era muito rico e, portanto, merecia ser tratado de maneira diferente. Nesse momento, nosso garoto interrompeu acrescentado que se é dessa forma, então vai adicionar 200 mil na comissão. Além disso, afirmou que esse vestido claramente não seria adequado para sua acompanhante, já que ficaria muito grande na parte da frente, se é que me entende, deixando o homem surpreso e, sem palavras. A vendedora indaga se o senhor não gostaria de encomendar outro vestido, no entanto ele, com uma cara de trouxa, diz que não é necessário, pois não vai mais comprar. Orgulhosa do nosso protagonista, sua acompanhante fala que por ele a ter defendido, deixará que ele deleite seus olhos essa noite. Nada bobo, ele responde que será muito gentil. A jovem leva o garoto para experimentar algumas roupas, ficando deslumbrada com sua aparência, pensando consigo mesma que ele era como um manequim ambulante. Lien pergunta o que ela achou. A garota responde, ainda corada, que o conjunto já estava bom,
pois se ele experimentasse mais alguns, as irmãzinhas ali poderiam ficar tontas com ele. O garoto, então, com um sorriso, diz para ela passar logo o cartão, pois mal podia esperar para ir para casa e poder deleitar seus olhos com ela. A garota, surpresa e sem saber como responder, toda corada. Então, ela se vira para ele, lança um olhar cheio de mistério e, com um sorriso maroto, sussurra: se inscreve no canal e ativa o sininho, senão você vai perder o próximo episódio e essa interação calorosa na piscina. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nada. Sua inscrição é realmente importante para esse canal.